A vida das pessoas no mundo cada vez mais digital será de facilidades e monitoramento. E se, de um lado, oferecemos nossos dados para um melhor diagnóstico e terapia, abrimos mão da individualidade e da privacidade. Seguros, serviços e o monitoramento da vida saudável desde a alimentação, atividade física e lazer terão consequências diretas. A qualidade no atendimento e a participação de programas preventivos farão com que pessoas abram mão de suas individualidades? Essa é a pergunta. A tecnologia a favor da saúde, do bem-estar e da alimentação tem um preço de liberdade? Então, para que a gente possa refletir diante dessas provocações, nós damos início ao painel Monitoramento e Digitalização da Saúde. Dualismo entre qualidade e a privacidade. Para que possa, então, conduzir esse importante diálogo e apresentar a todos vocês esse tema, chamamos o executivo, que fará o Future Flash deste painel. Convidamos o vice-reitor de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário, professor doutor Marcelo Antônio Pavanella. Vamos aplaudi-lo. Obrigado, professor. Obrigado, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Todo mundo refeito depois do almoço, energias renovadas, sem perda de tempo, para que a gente possa dar valor à discussão que vem pela frente. Eu queria convidar para a Future Flash o Roberto Ribeiro da Cruz, CEO da Pixion, dizendo algumas breves palavras sobre o currículo do Roberto. Roberto é graduado em Engenharia de Produção pela FEI, possui especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e foi o pioneiro a desenvolver a primeira solução nacional para impressão de imagens em papel, e atualmente lidera a Pixion, que é uma empresa de tecnologia que atua na área de saúde. Então, Roberto, por favor, seja bem-vindo. O púlpito é seu para essa Future Flash de 20 minutos, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui, retornando à FEI, depois de 20 e poucos anos de formado, e para falar de um tema que eu tenho me dedicado desde um pouquinho antes de me formar, que é a tecnologia para a saúde. Então, por volta de 1990, 91, eu fundei a Pixion, junto com um outro colega, que é uma empresa que, desde então, vem se dedicando ao desenvolvimento de softwares para a saúde, sejam eles de prontuário eletrônico para hospitais, clínicas, ou softwares para a medicina diagnóstica, na área de processamento de imagens e automação de laboratórios. E a ideia aqui é realmente falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, qual é uma visão que a gente tem da área de saúde, principalmente do ponto de vista de dados, de informação. É uma quantidade absurda de informações que a gente gera todos os dias. Antes, porém, acho que é bem legal a gente ter uma ideia de quais são os desafios da área de saúde. Então, a gente, quando olha para a pirâmide populacional do Brasil, a gente vê uma inversão dela num período muito curto. Então, assim, a gente vai chegar praticamente a níveis de países de primeiro mundo. Espero que com uma renda per capita próxima disso, mas um desafio enorme. A expectativa é que, em 2050, 1/3 da população tenha mais de 60 anos. E, com isso, como foi falado pela manhã, inclusive, a gente acaba trazendo muito custo, uma pressão enorme para a área de saúde, principalmente quando a gente vê doenças crônicas. Então, olhando para ter uma ideia de custos de investimento da saúde, hoje, no Brasil, se investe perto de 9% do PIB, e a expectativa é que esse número chegue a 20% a 25% do PIB nos próximos 15 anos, alguma coisa ao redor. Outro parâmetro, os Estados Unidos já investe cerca de 17%, 18% do PIB na saúde. Então, basicamente, mais do que o PIB do Brasil é o que os Estados Unidos hoje investe na área de saúde. E com isso que a gente acaba tendo os desafios. Então, imagina uma população com mais de 60 anos, com doenças crônicas, elevando o uso da saúde, a pressão sobre o sistema da saúde. Como que a gente lida com isso? O único caminho é inovar.
é fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito hoje. Porém, quando a gente olha para a área de saúde, e isso é bem interessante, a área de saúde ela sempre foi bem refratária, por N motivos, a uma inovação na velocidade que ela acontece. Então, a tecnologia ela evolui muito rápido e nem sempre a área de saúde consegue absorver essa tecnologia na mesma velocidade. E aqui tem um exemplo que eu gosto muito. É um exemplo de 1819, se eu não me engano, com a invenção do estetoscópio. E a primeira percepção, a frase em negrito é a que me chama a atenção. Imagina o médico, naquele momento, tendo contato com esse estetoscópio. Uma coisa tão óbvia como a gente tem hoje, a visão dele foi assim, além disso, há nesse método certa pretensão e convicção de precisão diagnóstica, que não pode, à primeira vista, ser acatada por uma mente profundamente versada nos conhecimentos e incertezas da nossa arte. Assim, nós, e discutindo agora com o professor Sabatini, nós engenheiros, se a gente falar que 0,5% é ruim, na área médica talvez 5% seja uma coisa boa de margem de erro. Assim, a gente tem que saber, como engenheiro, ou como fornecedor da área de saúde, tentar mensurar tudo isso e lidar com esse paradigma das incertezas que a medicina traz para o dia a dia. Por outro lado, acho que tem uma notícia boa. Quando a gente olha a capa da última Harvard Business Review do Brasil, o que ele traz é que a disrupção finalmente chegou à saúde. E um ponto bem relevante, essa disrupção ela vai acontecer muito provavelmente pela tecnologia da informação e captura de dados. Então, isso é uma das coisas. A gente tem, pela manhã foram citadas dezenas de tecnologias que estão acontecendo, estão viralizando, tornando reais no nosso dia a dia, na saúde, mas o que elas têm em comum todas é que elas estão capturando dados. Elas estão gerando informação e essa informação está sendo armazenada em algum lugar. E aí acho que é o grande mote do painel de hoje. Quais são essas informações e como que a gente vai lidar com todas essas informações? Qual é a segurança que a gente tem com essa informação e qual é o impacto que nós, enquanto pacientes, nós, enquanto indústria, podemos ter com essa informação? Então, primeiro caso, acho que são dados pessoais. Talvez a gente não saiba muito, pelo público, aqui acredito que todo mundo sabe, mas o celular, eles estão capturando tudo quanto é tipo de informação nossa, principalmente, e aqui o que é legal, a gente está capturando com celulares, wearables, relógios, smartwatches, a gente está capturando informações de saúde, que é diferente das informações que muitos dos equipamentos vão trazer, que são informações, talvez, de doença ou de algum outro tipo. Aqui a gente está trazendo informações de saúde. E aqui tem um caso bem interessante. Minha esposa, recentemente, ela teve que passar pelo pronto-socorro, e o médico pediu para, no dia seguinte, uma semana depois, ela ser acompanhada, e fazendo a anamnese, perguntou para ela, você caminha, você anda, como que é? Ela falou, não, eu ando, eu trabalho, eu tenho que subir, descer a escada todo dia, desço 50 vezes as escadas. Ele falou, deixa eu ver seu celular. Põe a senha. E ele entrou exatamente nessa tela e falou, você está andando menos do que você deveria. E assim, ela não tinha a menor ideia que ela tinha habilitado essa função. Então, onde que essa informação vai parar? Essa informação está armazenada onde? Qual é a segurança que a gente tem sobre essa informação? Assim, muito de nós nem sabíamos. Ela, por exemplo, não sabia que essa informação estava sendo armazenada, e não de um dia. Era desde que ela teve o primeiro iPhone dela. Todo histórico gravadinho ali, e o médico teve acesso naquele momento e pôde ver, inclusive, um gráfico de como que era o andar dela. Então, isso acho que é o primeiro alerta que a gente tem enquanto quais dados a gente está dando, onde que a gente está colocando essa informação e para onde que ela está indo. Segunda tecnologia que para mim é bem disruptiva e pode mudar muito a forma que a gente conhece hoje os laboratórios, o diagnóstico no ponto de atendimento do paciente. E aqui, talvez vocês não conheçam, mas alguns anos atrás surgiu uma empresa que se chamava Theranos, que em 2 anos chegou a valer alguns bilhões de dólares
e hoje a fundadora está inclusive sendo processada pela SEC por fraude, que é a Bolsa de Valores americana. E por que tudo isso aconteceu? Porque ela criou, em tese, uma tecnologia que poderia fazer boa parte dos diagnósticos que hoje são feitos em laboratórios, com processamento caro, esteira, com coleta grande de sangue, uma logística enorme. Você fazia aquilo na sua casa, no consultório do médico, no leito do hospital. Isso tinha o poder de exterminar os laboratórios, assim, que a gente conhece hoje. Então, todos os grandes laboratórios, nos Estados Unidos o Quest, no Brasil, grandes marcas que tem, eles teriam seus negócios fortemente ameaçados. E, por outro lado, imagine agora que, se a gente tem a capacidade de realizar exames com baixo custo, com alta acessibilidade, o número de testes tende a aumentar muito. O número de informação tende a quintuplicar, multiplicar por 10, o que quer que seja. Então, assim, a gente passa a ter muito mais informação nossa, dos pacientes, enfim, de uma população inteira. Também comentado pela manhã, a gente tem toda a parte de wearables. Então, cada vez mais os dispositivos, a gente está andando com os dispositivos para diagnóstico, inclusive. Então, aqui tem um exemplo de um adesivo que pode ser muito mais eficaz do que um router convencional e que pode gerar, inclusive, uma economia de 5,8 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, a fonte foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, onde espera-se que esse tipo de equipamento traga uma economia grande para a saúde. Mas ele está gerando muita mais informação e mais precisa do que os smartwatch que a gente conhece. Assim, mais informação, e essa informação toda está indo para algum lugar. E o próximo passo, mais do que os wearables, a tendência que, não fazendo uma ficção científica, mas quando a gente olha para, principalmente, diabetes, hoje a gente já pode fazer um pequeno implante na coxa de um sensor para teste de diabetes, conectado com o celular. Então, em alguns momentos, ele já recebe como que está a sua insulina, a glicose, como que está, se você deve aplicar insulina ou não, ele já vai dando isso automaticamente. Então, a tendência é que cada vez mais, fazendo uma analogia aqui, ao invés de chipar o carro, a gente vai chipar o nosso corpo, para que a gente tenha uma performance melhor. Então, isso é realmente, não diria que aqui é um exercício de ficção científica, mas é uma realidade de bem curto prazo mesmo. Por último, como também reforçando o que foi falado pela manhã, a personalização do tratamento. E não só a personalização do tratamento, acho que aqui a gente tem não só a nutrigenética, mas a nutrigenômica, onde, de um lado, eu posso ter uma dieta que é mais conveniente ao meu genes, onde eu tenho um tratamento melhor, e a nutrigenômica é aquela que vai falar, olha, se você começar a consumir determinado tipo de alimento, você pode realizar alguma mudança nos seus genes. Então, os dois lados, através do alimento, a gente pode ter uma melhor performance. Se eu quero fazer uma dieta e estiver alinhado com um mapeamento genético específico, um sequenciamento genético, a gente vai conseguir consumir alimentos específicos que vão fazer com que a gente perda peso, ganhe massa muscular, ou para um tratamento hematológico, a gente consuma determinados alimentos que ajudem a reposição de determinadas células. Então, isso é realidade já hoje. E tudo isso gerando muita informação. E, por último, a farmacogenética, que tem sido muito utilizada com psiquiatria, com medicamentos psicotrópicos, onde uma pessoa hoje com depressão ela pode ser tratada por uma gama X de medicamentos. Só que esses medicamentos eles variam de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode tomar uma determinada dose de um medicamento X e realmente ficar bem, ter uma vida saudável, e uma outra pessoa, com as mesmas condições, tomar a mesma dose e não ter eficácia. Então, isso hoje assim, tem sido muito difundido, principalmente na área de psiquiatria. Então, isso tudo porque são mais dados sendo gerados, assim, mais informação que a gente passa a ter, nossa, que estão sendo compartilhadas. E o desejo que tudo aconteça é que toda essa informação, a gente tenha ela no nosso prontuário. Que o nome que a gente costuma falar aí
no mundo dos negócios da área de saúde, de software para a saúde, é o prontuário eletrônico do paciente, tal do PEP. Então, assim, toda essa informação concentrada em um determinado lugar, muito provavelmente na nuvem, ela vai estar lá e, assim, isso pode ser muito bom ou não, vai depender do uso que a gente tem. Só para ter uma ideia da sensibilidade dessa informação. Hoje, das áreas que, para os hackers, são mais valiosos são os dados de saúde. Assim, é muito valioso. Hoje, a Pixel tem cerca de 2.000 clientes no Brasil e toda semana, pelo menos um cliente tem o seu servidor sequestrado, ou ele perde todos os dados, a gente já não sabe se foi hackeado ou não, ou ele tem que pagar o resgate para recuperar os dados. Assim, isso tem acontecido com muita frequência. Um desafio grande também da área de saúde é como que a gente vai fazer a interoperabilidade dessa informação. Então, aqui acho que 2 tecnologias, ou alguma sopinha de letrinha de buzzwords, falam. Então, a chave para a interoperabilidade deve ser o blockchain. Assim, o blockchain surgiu com o Bitcoin, é a base tecnológica do Bitcoin e garante algumas coisas. Ele é totalmente descentralizado, ele é imutável e tem traceabilidade. E assim, os dados eles são autônomos, então eles sempre vão estar existindo. Então isso seria uma forma da gente garantir um mínimo de segurança dos dados e que possamos compartilhar esses dados com um pouco de segurança. De olho nisso tudo, e tenho certeza que todo mundo aqui está muito atento, a gente vê falar muito do vazamento de dados do Facebook e tudo isso. Então, como que a gente vai ter segurança com esses dados? Agora, aqui a ideia é assim, eu tenho uma massa enorme de informação. Aqui eu tenho um pouquinho da cadeia de valor da saúde suplementar. Então, quais são os atores dessa cadeia? Agora, imagine toda essa informação trabalhando para o nosso bem. Então, por exemplo, a gente beneficiário, a gente contrata um plano de saúde, vai ter um atendimento, algum serviço médico com os prestadores de saúde, e do outro lado a gente tem os fornecedores, a indústria farmacêutica, laboratórios, medicamentos e tudo isso. Agora, se a gente tem toda essa informação, imaginamos que, por exemplo, eu consiga determinar que em determinada região do Brasil a gente tem uma incidência maior de determinada patologia. Quanto vale essa informação para a indústria farmacêutica? Quanto custa para a indústria farmacêutica chegar no lugar certo, ao invés de pôr os distribuidores visitando todos os médicos falando de determinado equipamento, determinado medicamento? Então, se a gente sabe que esse tipo de doença se concentra em determinado tipo de população, é um atalho enorme para a indústria farmacêutica. Isso é bom ou não? Depende. A gente quer que o nosso dado seja compartilhado? A gente quer que o nosso exame de análises clínicas esteja numa base, por mais anonimizado que esteja, seja compartilhado e vendido para a indústria farmacêutica? Agora, o outro lado da moeda. Imaginamos que em uma determinada região, a gente tem uma incidência alta de uma determinada patologia e é um lugar onde eu tenho uma cobertura maior de um determinado medicamento, de uma determinada indústria farmacêutica, e onde a gente teve a menor taxa de efetividade desse medicamento, a maior taxa de óbito mesmo com tratamento. Assim, são 2 lados. Será que a indústria farmacêutica vai olhar e vai falar, olha, meu medicamento não foi eficiente ali? Mesma coisa do lado dos convênios. Será que se essa informação estiver disponível para os convênios, eles vão realmente querer a gente como paciente? Ou, por outro lado, acho que pode ser um caso legal, e cliente nosso já fez isso, onde a gente consegue determinar pacientes crônicos, por exemplo, uma gestante que tem pressão alta e diabetes, e a gente fazer um tratamento de crônicos para essa gestante. Uma UTI de um dia para o bebê e para a mãe vai custar 50, 100 mil reais. Um tratamento de crônico para essa paciente não custa 20 mil reais. Durante todo o período de gestação, para trazer números sem nenhuma precisão aqui. Assim, a informação ela pode ser usada dos 2 lados. Assim, a gente pode ter o lado bom e o lado ruim. E acho que isso é muito a discussão que a gente tem que ter hoje. Então, hoje, agora sim, falando do Facebook, que teve o vazamento de dados, e a gente tem 2 grandes regulamentações. Primeiro, a regulamentação europeia,
que é o GDPR, o General Data Protection Regulation, onde a ideia é proteger realmente os dados dos indivíduos, e no Brasil, recentemente aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde a ideia delas é como que a gente vai garantir a nós, cidadãos, que os nossos dados, essa informação, ela está preservada, e ela vai ser usada da forma adequada. No Brasil, a discussão é grande ainda, principalmente na área de saúde. Assim, ela beira alguns extremos, assim, se por um lado, algumas instituições são obrigadas a guardar o prontuário eletrônico, o prontuário do paciente por mais de 25 anos, a lei coloca algumas restrições. Então, assim, como a gente conseguir viabilizar isso na área de saúde? Então, a discussão é grande, temos um prazo de 18 meses para implementar essa lei. E aqui acho que é uma das grandes, talvez, formas de regulamentar toda essa informação. Então, e aqui tem uma visão também que a tecnologia sempre vem à frente da legislação. Então, o que a gente está fazendo agora é, houve a tecnologia, está usando ela, já tivemos problema, e como que a gente regulamenta essa tecnologia? Por último, acho que para a reflexão aqui bem grande, fazendo uma analogia, apesar que o exame não é bem esse, mas todo mundo aqui, quando nasceu, fez o teste do pezinho. Sim, provavelmente, os filhos aqui de quem tem filho, provavelmente também fez o teste do pezinho. E a tendência é que, daqui a uns dias, talvez a criança nasça e já vai ter o sequenciamento genético pronto. Assim, a gente já vai nascer com um sequenciamento genético. E quais são os impactos disso para a sociedade? O que vai ter? Então, assim, aqui tem um livro que eu adoro, é um livro que eu recomendo para todo mundo, que é esse livro, Mana, The Two Views of a Human Future. E é bem legal porque ele traz uma visão mais da área de engenharia, como os robôs com machine vision conseguem tirar o trabalho humano, mas ele traz a reflexão de como vai ser esse mundo. Então, vamos supor que a gente nasceu, tem um teste, um mapeamento genético, eu já sei que eu vou ser gordo, magro, vou ter cabelo, não vou ter cabelo com 30 anos, vou ter aptidões físicas ou não, vou ter determinadas probabilidades de doença. Então, o câncer hoje é muito fácil de mapear, alguns deles é muito fácil de mapear, por exemplo, se não me engano, a Angelina Jolie, que fez um teste de mapeamento genético e viu que teria câncer e já tirou os seios. Então, tudo isso poderia ter. E o lado não tão bom disso aqui imagine que eu nasci, foi detectado que eu posso ser um atleta e eu não quero ser um atleta. Ou eu tenho alguma patologia que não me permita exercer algum tipo de função. Será que a sociedade não vai me barrar? Será que isso não seria a nova forma de discriminação? Hoje a gente está falando de cor e raça, mas eu tendo toda essa informação, isso não seria uma forma de discriminação, porque a pessoa não tem isso, não tem aquilo? Então, acho que aí é realmente para onde a tecnologia está indo. A gente poderia editar o DNA, como o professor Sabatini disse, mas é isso que a gente quer? E aqui, assim, a ideia é realmente provocar, não existe, ninguém aqui é futurólogo, mas aqui acho que a provocação e foi falado pela manhã, a tecnologia será aquilo que nós fizermos dela. Então, assim, a gente tem isso aqui na mão. E quando a gente olha, principalmente para a área de saúde, um dos diagnósticos, talvez um dos segundo mais utilizado hoje, é o ultrassom. O ultrassom ele foi desenvolvido pelos militares. E hoje a gente usa ele para diagnóstico, para salvar vidas. Quando fala de gestantes, é o que a gente mais usa. Então, essa ideia, acho que era trazer um pouquinho a reflexão sobre o tema, como que a gente consegue ter privacidade nesse mundo e ser realmente o que a gente quer ser, e ter o nosso livre-arbítrio livre, realmente. Obrigado, gente. Por favor. Muito obrigado, Roberto. Muito agradecido pela introdução. Peço que você tome assento.
Deixa eu continuar convidando os nossos panelistas que vão compor esse grupo de pessoas ilustres que vão dialogar a respeito dessa temática. Eu gostaria de convidar o Elcio Brito da Silva, que é sócio-diretor de Operação de Tecnologia da SPI, Integração de Sistemas Limitada. O Elcio é doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, mestre pelo Centro Universitário FEI, Master System de Informação e de Organização pela Universidade Pierre Mendès, bacharel em Administração pela FAP, sócio da SPI, Integração de Sistemas, empresa de engenharia dedicada ao desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas para indústrias. Ele é membro do Conselho Superior de Competitividade e Inovação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pesquisador no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coorganizador do livro Automação e Sociedade, Quarta Revolução Industrial, um olhar para o Brasil, pela editora Brasport. Elcio. Obrigado. Muito obrigado pela presença, Elcio. Dando sequência, eu gostaria de convidar o Dr. Davi Wipp, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo e atualmente diretor da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Davi, por favor. Dr. Davi Wipp é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, mestre e doutor em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade de São Paulo, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e professor titular na Faculdade de Medicina do ABC. Em fevereiro de 2009, assumiu o comando do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e atualmente é diretor-geral da Faculdade de Medicina do ABC. Muito obrigado pela presença, professor Davi. E, por fim, eu gostaria de convidar o Theo Vanderloo, que faz parte do nosso grupo orientador da plataforma de inovação da FEI. Ele foi ex-CEO da Bayer no Brasil. Theo, por favor. Boa tarde. Muito obrigado. Ex-CEO da Bayer no Brasil, graduado em administração na American College of Switzerland, na Suíça, possui MBA na Thunderbird School of Global Management e, além da sua atuação profissional, é interessante mencionar que o Theo ganhou notoriedade em 2017 após ele expor numa rede social o preconceito racial sofrido por um amigo dele. E aí isso tomou uma proporção nacional e o Theo colocou às vistas uma questão que está presente na sociedade brasileira e que a gente não pode, como sociedade, deixar de dialogar sobre ela, né? Bom, então, eu agradeço, em nome da FEI, a presença dos nossos 4 ilustres convidados. O Roberto já fez um trabalho enorme aqui de resolver uma parte da problemática que eu teria, que é introduzir a questão em si, se há um preço para a liberdade e para a individualidade dos seres humanos, com o maior e mais intenso monitoramento das suas atividades diárias e a digitalização da saúde. Então, isso é um dualismo que está posto entre o ser individual e os cuidados com a saúde, e isso tem recebido uma crescente atenção em inúmeros países, motivada pela preocupação associada à grande disponibilidade de recursos para monitoramento e armazenamento de dados relativos à saúde dos indivíduos e o seu impacto sobre as atividades exercidas por esses indivíduos ao longo das suas vidas. Então, hoje pela manhã, ontem, nós já conversamos bastante sobre diversos aspectos positivos da Internet das Coisas, do Big Data, da robótica com próteses. Aliás, aqui cabe mencionar que a FEI, mais uma vez, marcando seu pioneirismo no país, a partir de 2019, terá um curso de engenharia robótica que vai também atuar nessa área tão importante. Então, prontuário único e eletrônico, prevenção mais facilitada de doenças, medição em tempo real. O Roberto falou do monitoramento por parte da glicose na coxa. Na verdade, agora tem uns outros 2 mais novos monitoramentos. Um você pode colocar no braço e fica transmitindo em tempo real para um receptor padrão, o outro pode ser colocado na barriga. Cada um deles dura mais ou menos 15 dias. Aí você precisa trocar o sensor, ele tem uma agulhinha lá e fica mandando em tempo real, então você monitora em tempo real a glicose no sangue, né?
E o problema não é o monitoramento massivo em si, isso nós estamos certos de que pode ser benéfico. Mas o problema é armazenar e transmitir essa informação entre sistemas que, com o final, tem o objetivo nobre do diagnóstico à distância, permitir a individualização do tratamento, mas que podem, como bem mencionou o Roberto, ter tratado isso, ser levado a aspectos que podem comprometer a vida dos indivíduos de modo definitivo, né? Então, essa preocupação ela já avançou muito além da questão ética, que está presente nas discussões dos círculos médicos, nas discussões da comunidade médica, e ela vem chegando ao público em geral. Então, é fato que o dado ele pode, de verdade, ter uma existência infinita, ele pode ter, de verdade, uma existência indefinida, e, portanto, se ele é tão longevo assim, os riscos associados à segurança dos sistemas digitais, os riscos associados à presença, à gravação e à divulgação de dados de modo indesejável são realmente muito grandes, né? Então, para demonstrar essa presença no dia a dia dos mortais que não estão na comunidade médica, em junho desse ano, a revista Forbes começou a publicar uma série de reportagens intitulada Individuality in Healthcare is Here, justamente em aderência com o que foi falado hoje de manhã, né? A individualização ou a personalização dos tratamentos, outros chamam isso de singularidade, mas, enfim. E, nessas reportagens, usando relatos de médicos, de indivíduos, tem uma convergência de que a disponibilização voluntária de dados, de dados médicos, ela pode levar a diagnósticos mais precisos, à prevenção, à antecipação de ocorrência de problemas de saúde, o que coincide com o comentário feito pelo professor Renato Sabatini, hoje pela manhã, sobre a medicina de precisão, que tem lá um tratamento individualizado, conduta personalizada para cada paciente, né? Então, interessante que, com essa ótica, uma empresa norte-americana de nome Geisinger, que é uma organização que presta serviços de saúde, e eu vou usar ela como referência nesses minutos que eu estou colocando os diversos aspectos do problema para os meus colegas aqui presentes discutirem. Essa empresa atende 3 milhões de pessoas na Pensilvânia e em Nova Jersey. E ela, subitamente, com essa ideia de oferecer melhor cuidado, passou a apresentar aos seus associados sequenciamento completo de DNA gratuitamente. Então, na prática, você vai para um exame regular, vai fazer um exame de coleta de colesterol, por exemplo. Se você desejar, ela faz o seu sequenciamento genético de forma gratuita. E ali você passa a ter, então, o seu sequenciamento genético guardado. A ideia nasceu de um problema que o fundador da empresa, um médico, o Dr. Feinberg, descobriu quase que por acaso. Ele recebeu um garoto de 16 anos, que tinha dado entrada num hospital que ele trabalhava, vítima de desidratação devido a jogo de futebol. Um norte-americano, jogando futebol, sofrendo de desidratação. E, quando eles fizeram o sequenciamento desse jovem, eles encontraram 2 marcadores que caracterizavam a presença de arritmia. E aí surgiu uma discussão que eu vou usar para nos conduzir nessa nossa tarde, né? Hoje, esse jovem tem junto dele um desfibrilador e ele usa um beta-bloqueador para que esses genes não se manifestem e a arritmia cardíaca dele não seja manifestada. Mas aí, como o Roberto colocou, essa exposição, se feita de modo inadequado, pode ter algumas implicações que nem sempre são simples de serem tratadas. Então, olha, num exame ingênuo de sequenciamento de DNA, ele foi fazer uma coleta simples, estava com um caso de desidratação. Se houver a exposição desses dados, primeiro a consequência, ele pode não jogar mais futebol. Mas não é que ele pode não jogar por opção própria. Ele pode não jogar porque o clube a que ele está associado não deseja que ele tenha um caso de arritmia nas suas dependências. Opa, então aí invadiu a
individualidade, que é a temática que nos traz aqui, porque ele pode correr risco de parada cardíaca. Bom, se isso é um dado disponível e é acessado de algum modo por alguém que não deveria, o empregador poderia, no futuro desse jovem de 16 anos, dizer: eu não contrato esse sujeito, porque ele já tem potencialmente uma doença pré-existente. E, portanto, ele pode sofrer uma parada cardíaca mais dia menos dia, e, portanto, eu perco o meu investimento. Então, de repente, aquilo que era uma coisa benéfica pode se tornar uma decisão na vida de um jovem de 16 anos. Ele está segregado para o restante dos outros, vamos dizer, 84 anos que vão sobrar para ele. Então, é bastante tempo, né? Então, apesar da GDPR e da LGPD, que você comentou, Roberto, a segurança cibernética ainda tem bastante a avançar. E, por exemplo, no dia 28, você comentou do vazamento de 50 milhões de usuários de um gigante de nome Facebook. Não é um computadorzinho qualquer ou de um sistema qualquer, mas de um gigante do porte de um Facebook. Ontem, nós tivemos a felicidade de ter o Ailton Nascimento, da Stefanini, conversando conosco, e alguns dados que ele me falou me marcaram, e eu queria lembrar vocês deles, né? O primeiro deles é que o nível de segurança, e aí talvez você possa me ajudar, Roberto, dos dados médicos, ele é idêntico àquele adotado pelos bancos para a proteção dos dados. Eu juro para vocês que isso me assombrou, porque eu pensei que a gente devesse valer mais do que um banco, do que o dado bancário de uma pessoa. E aí me assombrou saber que isso é o que acontece. Sobretudo porque, por exemplo, o Brasil tem um sistema bancário bastante bem desenvolvido. Só que a gente não pode esquecer que, por exemplo, de 2016 para 2017, houve um aumento de 8,2% nas tentativas de fraude no Brasil. O Brasil ainda é o 6º país no ranking dos países que mais fazem hackeamento de informação, ele é o 6º país. Muito bem. Isso significa dizer que a cada 16 segundos, em 2017, nós tínhamos uma tentativa de fraude no país. Então, é um dado impactante, né? Bom, isso só para contextualizar mais esses dados. Então, o vazamento de um dado médico, ele cria um dano à vida da pessoa que um dado bancário não cria, porque o dado bancário ele tem duração pequena de dano, de curto prazo ou médio prazo, mas o dano para a vida toda não. E o dado médico pode ter dano para a vida toda. Aí eu fui avaliar um pouquinho mais, e ontem eu tive a sorte de sair uma reportagem, já estou concluindo os meus 10 minutos, para jogar a bola para vocês rolarem. Eu tive a sorte de que saiu uma reportagem também no New York Times, que houve um acordo entre a maior concessionária de seguro-saúde dos Estados Unidos, a segunda maior, perdão, a Anthem Incorporated, que topou pagar 16 milhões de dólares para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos por conta de uma violação de dados médicos que aconteceu em 2015. Mas o que me surpreendeu foi o seguinte: foram violados dados de quase 79 milhões de pessoas. Isso resultou numa multa de 16 milhões de dólares. Eu achei que ficou muito barata a multa. 79 milhões de pessoas, 16 milhões de dólares, não dá uma razão de 1 para 1. Então, isso é bastante preocupante. Sobretudo porque, como diz a Experian, um relatório dela, as consequências do roubo de identidade médica elas são severas. De acordo com um instituto norte-americano que fez um levantamento sobre isso, 50% dos entrevistados que tiveram problemas com o roubo de identidade médica tiveram que custear com recursos próprios o restauro da sua situação perante os agentes que foram afetados pelo roubo da informação, e 48% delas perderam completamente a cobertura de plano de saúde nos Estados Unidos, não conseguiram mais ter uma cobertura de qualquer plano que fosse. Passaram a ser bloqueados. Então, é uma coisa que invade, e essa dualidade da invasão do indivíduo e do benefício do grupo, o benefício da disponibilização de dados, é o que eu queria trazer para a mesa, para colocar os senhores nessa discussão que tem prós e contras, e aí, obviamente, o conhecimento dos senhores é que vai nos ajudar a encontrar os melhores caminhos. Então, feita essa
breve introdução. Eu queria convidá-los, eu não vou colocar nenhuma ordem, não, eu queria colocá-los na seguinte pergunta. Nós vamos comprometer a individualidade ou isso tudo que nós estamos falando é só uma questão circunstancial? Nós não corremos o risco da individualidade, aquele sentido mais puro da individualidade, o ser uno, indivisível, dela ser violada, para a gente começar a avaliar os pontos positivos e negativos. Quem de vocês gostaria de começar? Por favor. Por favor, doutor. Primeiro, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, um abraço dos meus colegas aqui de bancada. E, primeiro, eu defini só por um segundo o meu perfil, porque o que eu vou falar a seguir talvez me torne uma situação um pouco complexa. No meu consultório privado, eu tenho um prontuário eletrônico desde 1994. E ele já foi violado algumas vezes. Eu fui secretário de Estado por quase 5 anos, hoje sou diretor da Faculdade de Medicina da ABC, e, neste momento, estou criando o Centro de Infectologia e Imunologia do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu tenho um perfil, claro, privado público. E eu estou tão encantado com esta mesa, tão desafiado, e, ao mesmo tempo, excitado, que eu vou pedir a generosidade do reitor permitir fazer um curso de engenharia, eu pago, mas não me faça fazer vestibular, que eu não tenho competência. Estou encantado. Mas eu preciso trazer um dado que eu acho o outro lado dessa história, que eu acho muito importante. O PIB do Brasil, em 2017, foi de 6,6 trilhões de reais. O Roberto falou com propriedade que a saúde ela usa 9% do PIB, mas tem um dado que vem do Ministério da Saúde, é 1,7%. E o grande investidor da saúde é a medicina privada, que é quem mais investe e se responsabiliza por 47,3 milhões de brasileiros. Chegando à conta, eu sou bom de conta, despeito de não ser engenheiro, mas os 208 milhões de brasileiros, todos são atendidos pelo SUS em algum momento. Quando vira média e alta complexidade, o paciente conveniado vai para o SUS. Então, o Ministério da Saúde tem um orçamento hoje de 131 bilhões de reais. O que eu estou dizendo para os senhores? Falta dinheiro. Então, imaginem o que eu vi hoje, ex-secretário com orçamento de 26 bilhões, mais um orçamento do Ministério de 131 bilhões, e eu fiz o plano de saúde, do programa de saúde, de um dos presidenciáveis. 3 dos presidenciáveis dizem nos seus planos de saúde que a saúde não precisa de novos recursos. É estarrecedor. Um fala que a saúde precisa de 6% do PIB, de 1,7 para 6. Sabe quanto? Não tem dinheiro. Então, a conversa, ao meu ver, começa ao contrário. Diante desta espetacular inovação, desse percurso, eu conheço muito bem a sua empresa, que é realmente espetacular, conheço os senhores, infelizmente até então não pessoalmente, mas como é que o gestor público, como é que eu lido com isso? Quero dizer um outro dado que eu acho que é muito interessante. O Brasil tem 5.570 municípios, 80% deles com menos de 30 mil habitantes. Então, não tem escala. Como é que nós vamos implantar isso no Brasil sem escala? Aliás, não tem escala para ter um hospital, quanto mais a inovação. E eu acho que esse é o grande desafio de um gestor com o meu perfil público-privado. Eu venho aqui, atesto o grande desafio da inovação, nós vamos discutir num pedaço, que é o sigilo, e, do outro lado, eu tenho que dar conta da saúde de 208 milhões de brasileiros. Não vou dar conta porque o meu candidato, o meu presidente, não foi para o segundo turno, mas, de qualquer forma, entendendo a importância do que está dito, os desafios futuros, mas nós viemos aqui hoje discutir algo que eu acho, absolutamente vital, que é o sigilo, a particularidade, mas num país que ele é dicotômico. De um lado, nós temos avanços espetaculares, especialmente na saúde, contando com esta proeza de inovação, e, do outro lado, o entendimento
absolutamente retrógrado de como nós vamos ter que caminhar para isso. Então, veja bem, eu advogo claramente a inovação, porque eu sei que com a inovação eu diminuo o custo. Eu estava falando um pouquinho antes, numa conversa com o professor, que hoje o desperdício na saúde é de 20% a 40%. O desperdício primário é roupa, e o secundário é mau uso. E, basicamente, por falta de duas coisas: qualidade de gestão e processo. Veja bem, o que vocês estão me oferecendo hoje? O futuro. E o que eu estou oferecendo para vocês? Como é que eu saio dessa? Uhum. Então, eu acho que, para começar a discussão, um desafio para os engenheiros. Como é que nós vamos lidar com a inovação, que chega ao ponto de nós estamos discutindo o sigilo da informação, não é? E, por outro lado, um país absolutamente diferente, com desigualdades. Quero dizer que eu não sou do PT. Não pensa que eu entendo bem essa história, mas com desigualdades aonde nós temos que fazer uma reflexão. Um último ponto, além da segurança, é a inovação, a tecnologia sustentada. No plano de governo de saúde que eu fiz, depois eu posso até mostrar para os senhores, tinha muito de inovação, tecnologia. Na minha cabeça, o indivíduo vai para uma consulta médica, o médico entra na nuvem, tem os dados, ele já sai com uma receita na nuvem, vai na farmácia conveniada, o farmacêutico dá o remédio que está conveniado com o Estado, e daí o Estado, eu tenho a informação epidemiológica, eu sei que remédio foi receitado, eu sei qual a doença, eu crio o dado epidemiológico que o Brasil não tem. Então, veja, eu acho que nós estamos numa bancada extremamente excitante e desafiadora. Muito obrigado. Muito obrigado. Como disse o Roberto, a tecnologia será aquilo que nós quisermos fazer dela, não é isso? Muito bem. Perdão? Ou pagarmos por ela, é fato. Elcio, por favor. Bom, eu vou pegar aqui os ganchos, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando novamente aqui do Congresso, professor Fábio, professor Ingo, né? Eu lembro que em 2016 eu vim aqui e eu estava muito impactado pelo livro do professor Schwab, Quarta Revolução Industrial, que a gente estava discutindo exatamente o fim dos limites do mundo físico, digital e biológico. A gente ficou tão impactado que a gente resolveu, lá na Poli, fazer um livro e, com a ajuda da FEI e da Mauá, tentando entender o que aqui da FGV, de vários professores que estão aqui, de consultorias, aqui do mercado, empresas de tecnologia, de como que as tecnologias, uma vez são desenvolvidas na indústria, elas vão se propagar para o resto, para os outros setores, né? Da mesma forma que a gente teve no passado a cadeira a vapor, de repente você tinha ela na indústria, quando foi ver, ela já estava no navio, estava na locomotiva, foi ganhando, né, várias oportunidades. Como é que isso acontecer aqui? E eu vim para essa reunião com a cola aqui na mão, né? Que é o livro que eu estou lendo agora, que é o... Pode deixar. Obrigado. Aí, Superpower, desse do Kai-Fu Lee. Esse cara aqui é o ex-presidente da Google na China, e, basicamente, ele está discutindo por que a China vai passar os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, em 2025. E uma das coisas que ele coloca é com relação à abordagem. E a abordagem de que o americano trata o problema, basicamente, ele está falando o seguinte: olha, enquanto que o pessoal está... Ele pega o exemplo do carro autônomo, né? Enquanto o pessoal nos Estados Unidos está discutindo o carro autônomo perfeito, o carro saindo da Google perfeito, ele falando da própria companhia, que tem que sair o melhor possível, aqui a gente está correndo atrás de ter o carro autônomo hoje, porque nós temos aqui, a gente está falando de 1 milhão e pouco de mortes por ano, então é muita gente morrendo. Se eu já conseguir salvar alguém, eu já estou no lucro, mesmo que não seja perfeito. Então, a gente não vai só mudar o carro, como que a gente vai mudar as cidades. O que for necessário para mudar, nós vamos mudar, para que a gente possa salvar vidas no caminho. Com relação à saúde, ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, o que a gente coloca aqui com relação à proteção de dados, qualquer americano ficaria doido, falava, isso é Big Brother. Mas a gente não tem como, um país de mais de 1 bilhão de pessoas, ficar discutindo se é Big Brother ou não. Nós precisamos salvar as pessoas que estão aí. Então, é muito forte que a visão deles de que o dado do grupo é mais importante que o dado individual.
Eu não estou falando que a gente tem que ir para um caminho ou para o outro, mas uma das coisas que a gente fez junto aqui no livro, que nós desenvolvemos junto com vocês, né, aqui com a FEI, foi discutir o Hospital 4.0. A gente tem lá a questão do paciente como um centro, né, toda a história do paciente, o prontuário eletrônico, mas tem muita coisa de operação que a gente tem aqui que montar. A maca que não pode estar do lado de uma outra maca, senão a pessoa que está lá pode contaminar a outra. É o quarto que a gente poderia fazer uma logística para liberar mais rápido. É o exame. Como é que a gente junta isso? Como é que a gente junta esses objetos hoje que estão offline, tornando eles online, que podem todos ser criados online, de forma que a gente ganhe produtividade. Então, sem nem entrar na discussão do dado público-privado, eu olho de novo para a indústria e falo assim, você tem os dados do equipamento lá na fábrica, do robô, transportador, você tem os dados materiais, e você tem o dado do carro. Né? Com relação aos dados da operação, você tem tanta coisa para fazer, para melhorar a operação, que não necessariamente está ligado com o histórico daquele veículo que foi produzido. Será que a gente não tem, e isso que a gente, no livro que nós fizemos juntos aqui, Hospital 4.0, foi uma proposta nossa aqui com a FEI, com a Mauá, aqui do ABC quase, né? Junto com a USP, lá com o pessoal do HC. Será que não tem muita coisa que a gente possa fazer para poder colaborar? Será que a gente não tem que, primeiro, dividir de que dado que a gente está falando? Né? Porque tem muita coisa que está ligada à operação, tem muita coisa que está ligada à engenharia, tem muita coisa que pode ser construída aqui que não tem nenhum problema de vazar. Né? Bom, excelente. basicamente é isso. Theo, o que você acha disso? O que você tem a colaborar conosco sobre essa dualidade entre o individual e o coletivo, a digitalização e a individualização? Por favor. Eu estou, só para complementar um pouco, né? Eu venho da área farmacêutica, da área industrial, então eu não queria também repetir muitas coisas que foram comentadas aqui, mas, em primeiro lugar, eu estou saindo do princípio que o blockchain, de alguma forma, a gente vai resolver essa questão do hacking, que a gente vai conseguir tornar os dados mais seguros, que acho que isso é importante e, com tanta inovação, a gente tem que conseguir fazer isso. Agora, olhando um pouco assim no caso do Brasil, eu acho que uma grande barreira que nós temos, que foi comentado um pouco, é a parte regulatória. Né? Isso aqui tem sido ainda, eu acho que você falou, né, que como é que a parte regulatória vem depois da inovação, né? Ou seja, a inovação vem antes da área regulatória, e isso dificulta muito aqui a implementação de várias inovações ligadas à área digital. Um comentário que eu queria comentar também é que existe, por exemplo, cápsulas eletrônicas que você já pode engolir, e também você coloca um sensor no braço, esse sensor passa dados para um aplicativo, alguma coisa. Então, você pode monitorar o paciente também através de um medicamento, vamos dizer assim, para ver como é que está funcionando o organismo deles. Até isso hoje já tem, né, disponível. Agora, na área farmacêutica, eu diria assim, a indústria gasta, às vezes, bilhões de dólares para desenvolver um novo produto, fazendo pesquisa clínica, os dossiês de registro, tudo isso aí, estabilidade e tal. E a pesquisa clínica, obviamente, é o que é mais importante para garantir a segurança do produto. Obviamente, hoje, com tanta informação digital dos pacientes, você tem dados reais. Né? E se os pacientes compartilharem esses dados quando ele usa um produto, você pode, obviamente, fazer uma análise muito melhor com a inteligência artificial sobre a eficácia dos produtos, interação medicamentosa, e isso vai mudar também bastante, então, até as indicações dos medicamentos. Eu acho que isso tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar, que a indústria tem que se adaptar a isso, aproveitar essas informações na vida real dos medicamentos, para ver como é que ela pode, então, melhorar a qualidade dos medicamentos e também, principalmente, como é que isso vai impactar os pacientes. E nós temos, por exemplo, no caso da indústria farmacêutica, obrigatoriamente a farmacovigilância. Então, qualquer relato de algum efeito colateral que o paciente nota ou o médico nota, eles vão relatar isso para a empresa. É obrigatório, assim, a empresa ter um mecanismo para receber esses dados. E esses dados são compilados hoje através de pessoas. Elas fazem uma análise, você compila os dados, depois ela faz uma análise para classificar o tipo de efeito colateral, tudo isso aí. E, obviamente, com a inteligência artificial, isso vai mudar muito. Você vai ter uma análise muito mais rápida, você pode globalizar essa análise no mundo inteiro e ter muito mais informação sobre os medicamentos. Outra coisa que eu queria comentar também, as impressoras 3D.
que também vão permitir, de uma certa forma, medicamento personalizado. Isso vai ser um processo longo, porque não é fácil você fazer uma pílula, uma cápsula personalizada para o paciente, mas falamos de doenças também, tratamentos personalizados, então isso pode acontecer. E também o caso de próteses, né? Você poder imprimir uma prótese e colocar isso no paciente. Em relação a outra coisa, que seria o tracking de medicamentos e produtos, os lotes, juntar isso com a receita médica, é também uma necessidade muito grande. Aqui no Brasil se entrega milhões de amostras grátis para os médicos e muitas vezes a gente não sabe como é usado isso com os pacientes, se tem algum abuso. Então, eu acho que nesse sentido também vai ser muito bom poder fazer o tracking do que o fabricante fabrica de medicamentos, onde vai parar, qual o paciente que usou, qual o médico que receitou e qual foi a eficácia desse medicamento. Então, acho que tem uma oportunidade enorme para a gente conhecer melhor como é que funcionam os medicamentos e, principalmente, prever efeitos colaterais, né, algum risco, e também otimizar o uso dos medicamentos. Eu queria comentar também aqui a questão dos robôs. A gente falou muito, né, de robôs, né? Então, essa área é uma área que vai evoluir bastante também em relação à inovação nessa área da saúde. Eu vi já uns vídeos aí onde você vê uma pessoa fazer uma cirurgia cerebral com um iPhone, por exemplo. Você pode fazer um ultrassom usando também um telefone, né? E também para os pacientes, pessoas com PCDs, você poder agregar algum componente de um robô a essa pessoa vai também mudar muitas vidas, né? Então, acho que tem uma série de coisas aí que a gente pode agregar a tudo isso que a gente está falando. E, mais uma vez, em relação agora, voltando ao tema aqui a segurança dos dados, né? A questão ética, obviamente, é muito importante. Você comentou o caso do plano de saúde, né? Que, no final, um plano de saúde pode recusar o paciente. Então, aí sim, eu acho que uma legislação seria muito importante, mesmo se um plano de saúde quiser fazer isso, que ele seja, então, penalizado, porque eu acho que aí sim é um grande risco a gente poder assegurar só as pessoas que são saudáveis, na realidade, né? E, na realidade, o plano de saúde tem que ser para todos, né? É isso, acho que tem muita coisa que eu queria comentar aqui, mas umas notações que eu fiz aqui. Muito legal. Vamos rolando o jogo. Bom, aqui tem diversos aspectos para a gente dar sequência. Você falou da robótica médica, que é um aspecto a explorar ainda, né? Mas deixa eu colocar mais eu sou um fanático por tecnologia. Eu estou fazendo aqui o trabalho difícil, que é tentar desconstruir alguns aspectos para pôr vocês para comentarem sobre a problemática, né? Essa questão do custo, a questão do custo é uma questão importante no que tange ao usuário que paga pelo serviço médico, né? E uma das preocupações que, inclusive, estão listadas entre as preocupações aqui do pessoal da plateia, se eu bem entendi a pergunta, ela me lembra um pouco da questão da regulação, e me remete ao custo do ticket aéreo. Então, o custo do ticket aéreo, com a promessa de ser barateado, se teve a ideia de cobrar separadamente a bagagem, e aí nem barateou o custo. Na verdade, hoje todo mundo paga a bagagem, você não consegue entrar no avião porque está todo mundo tentando colocar. Então, o resultado foi muito, muito complexo, né? Então, como é que vocês veem o problema de isto poder, em vez de resultar numa redução de custo para o usuário, essa disponibilidade tecnológica acabar se revertendo num aumento de custo para o usuário? Um aumento de custo para o usuário, que ele vai precisar arcar de algum jeito. E aí, num país com limitações econômicas como o nosso, como é que o usuário vai fazer? Quem que vai resguardar esse sujeito? É só a regulação? Então, está posto. Inclusive, isso me permite ajudar aqui uma das perguntas da plateia, juntando aqui, sobre a possibilidade, já que você havia comentado, Elcio, de integrar sistemas. Você falou da indústria 4.0, fazer o sistema de saúde 4.0 num custo compatível com um custo que um brasileiro seja capaz de suportar. Por favor, comece por você, Elcio, que foi a pergunta que foi feita aqui. É possível fazer uma saúde 4.0? Bom, com relação aos dados, primeiro, falando com relação à questão da mala, né, de viagem, saiu a nova lei de proteção aos dados, né?
Então, quando você vai falar de regulamentar um novo equipamento, a gente tem um capítulo que a gente fez lá na Poli, junto com o pessoal da medicina, para um livro da saúde agora, sobre IoT para a saúde, um livro que vai sair aí. E a gente pega o material do BNDES. O BNDES ele fez um estudo muito grande, que foi o BNDES IoT, que é um plano para o Brasil, que pegou e falou onde que o Brasil pode ser competitivo. O Brasil pode ser competitivo em agro, em cidades, em saúde e em alguns setores industriais. Nesse plano do BNDES IoT, eles colocaram, quando chegaram em saúde, analisaram 3 coisas. Basicamente, eles analisaram a Anvisa, eles analisaram a Lei de Proteção aos Dados, né, e a parte do Conselho de Medicina. Ele falou, olha, a Anvisa a gente vai dar um jeito, Conselho de Medicina, a lei está para sair, legal. Então, as boas ações estavam lá, né? Estavam todas lá. Daí, recentemente, estou vendo o pessoal discutindo a lei de proteção dos dados de uma forma que eu tomei um susto. Falei, putz, aqui está aparecendo agora que vai todo mundo ter que proteção aos dados, é mais um custo que está se colocando para as empresas de porte, é mais uma consultoria que está se pedindo, é mais uma auditoria que está se criando, ou seja, está se criando um novo business que força todo mundo a agregar custos. E aí vai ser a mala que você está carregando no avião, não vai reduzir. Ou seja, algo que está se criando toda uma indústria, tanto de consultoria, implantação e auditoria em cima disso, forçando. E isso vai levando os pequenos e médios a não ter competitividade e vai ficando um mercado que não para em pé, né? Então, é complexo. Com relação à saúde, eu acho que a gente tem que pegar a saúde e olhar ela do ponto de vista de engenharia de produção, né? O que está ligado a você desenhar a solução para o paciente, o que está ligado de você criar novos métodos, o que está ligado a você prestar o serviço, o que está ligado... Se a gente modelar ao medicamento, né? Se a gente olhar cada um desses eixos, eu acho que a gente vai ver o seguinte, voltando para o estudo do BNDES, naquilo que é uma droga que está sendo feita lá na Alemanha, provavelmente a gente vai ter uma dificuldade. Um diagnóstico, que nem o pessoal da Dassault tem, que hoje está vendo você em 3D, tem um diagnóstico difícil, talvez seja uma tecnologia que você vai comprar. Agora, tem muita coisa que você pode fazer aqui, com certeza, né? Que a gente poderia estar trabalhando aqui, que são problemas que a gente tem aqui, que a gente tem capacidade técnica e volume e escala. E essa escala vai encontrar um valor a receber da própria sociedade que vai se dissipar para todo mundo. Depende de que pedacinho da saúde 4.0 você está falando. Roberto, vi que você queria complementar alguma coisa. Alguns pontos aqui. Primeiro, em relação até a pergunta anterior, acho que um tema relevante é quando a gente compara a segurança de banco com segurança de saúde. Na minha perspectiva, a segurança na saúde ela é inferior à segurança de banco, até porque os negócios são muito menores. Com certeza, o Dr. Davi não tem a mesma segurança que um banco tem no consultório dele. Sim, isso é fato. Não teria condições. Se a gente imputasse esse custo, a gente não funcionaria, não teria como atender. Então, a segurança, ainda hoje, ela é bem menor. E acho que outro aspecto bem relevante ainda em termos de segurança todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de receber o 13º, o gerente do banco te ligar, e aí, vamos aplicar? Quer investir em alguma coisa? Agora, imagina que... Por quê? Porque o gerente teve acesso à informação. Numa clínica, as pessoas que têm acesso às informações, elas não estão treinadas como gerente. Imagina alguém, assim, você fez um HIV, normalmente se tem algum problema com HIV, o laboratório te liga. Se liga, você fez um HIV, o laboratório te ligou, tem algum problema. E a pessoa que está te ligando teve acesso a essa informação. Assim, e ela está treinada, ela está capacitada. Já teve cliente nosso que o problema de senha simples, assim, a moça, a jovem, fez um exame de gravidez, deu positivo, ligaram para informar e falaram para o pai, para a mãe, estresse na família, não preparou nada, assim, coisa assim. Isso acontece todos os dias, tá? Todos os dias, coisa banal. Voltando agora à segunda pergunta, que é a pergunta do custo da saúde, a integração, o Hospital 4.0, a gente tem um problema na área de saúde muito grande de integrar dados. Integrar dados na área de saúde não é uma coisa tão simples, tão fácil. A Pixel, eu faço parte de uma associação, que é a Associação das Empresas de Software para Laboratório.
A gente está tentando criar um modelo de dados para conseguir integrar a cadeia de laboratório de análises clínicas. É uma dificuldade enorme. Hoje, uma parte dos laboratórios não realizam os exames. Então, a gente faz a coleta em um determinado laboratório, ele manda esse exame para um terceiro que vai fazer aquele exame que é mais caro, que ele não tem escala, e esse resultado tem que voltar e ir para o paciente. Essa conectividade ela é bem complexa. Ela é bem complexa. Envolve, por exemplo, você tem um exame, ele vai ter um determinado valor. Se você mudar o teste, muda aquele valor de referência, já mudou o diagnóstico, enfim, teve uma mudança bem grande. Então, a gente compara muito assim, como que banco, a indústria se integra, mas a indústria ela é muito mais padronizada. A área de medicina ela é muito menos padronizada. A gente estava discutindo agora há pouco. O prontuário eletrônico de um oftalmologista é completamente diferente de um ginecologista. Completamente. E 2 oftalmologistas não têm o mesmo prontuário eletrônico porque eles trabalham diferente. Assim, e como que a gente integra essa informação? Assim, aí a gente tem que evoluir um pouquinho. Acho que tem uma discussão bem grande. E o que está acontecendo, sim, de fato, é que a LGDP tem virado consultoria, tem virado mais um custo, até porque existe uma multa. Então, no momento, não é uma recomendação. Existe uma multa de alguma coisa, 0, alguma coisa do faturamento, que se você não se adequar, vai virar multa. Então, isso está trazendo mais um custo para a área de saúde, sim. Maravilha. Deixa eu aproveitar uma pergunta da plateia para o Dr. Davi Wippe, juntando com um assunto que é tangente a isso que a gente está falando. O brasileiro costuma se vangloriar e dizer que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E com essa diversidade de dados, como é que fica a questão do autodiagnóstico? Esse é um aspecto que eu queria que o senhor abordasse. E pedir a gentileza, aí uma pergunta do Fábio Gerabi, da plateia, que uma grande dificuldade atual das pessoas, e particularmente dos idosos, é tomar as medicações prescritas de forma correta. Como é que a internet das coisas, na visão do senhor, professor, em curto prazo, pode auxiliar na solução desse problema e se, de conhecimento do senhor, existem algumas iniciativas já que possam auxiliar essa questão para os idosos? Por favor. Normalmente, eu sou a terceira opinião. Eu, como infectologista, primeiro é o clínico, segundo é o Google, eu sou o terceiro. E é uma coisa muito complicada, porque, obviamente, existem sites muito bem referenciados, mas a internet escreve o que quer, você lê o que quer. Então, é um desastre. E o que acontece? Muitas vezes, o paciente, eu prefiro trabalhar com o paciente informado. Eu acho que é mais inteligente, mas depende da informação. Às vezes, ele vem com uma informação que é a interpretativa dele. Então, isso cria um grande problema na relação médico-paciente. Então, a saúde, eu vejo da seguinte forma: do mesmo tempo que ela avança, você tem que ser muito cuidadoso do outro lado na interpretação de dados. Então, o Google hoje, ele tanto ajuda como ele atrapalha. O idoso, o Roberto falou bem, a tendência mundial, e fundamentalmente também do Brasil, é que nós vamos ter mais idosos e, consequentemente, mais doenças crônicas e a maior necessidade de disponibilização de medicamentos. Eu estou com uma imensa dificuldade aqui hoje, nesse momento, de tentar entender como é que nós vamos fazer isso. Eu insisto muito nessa história de público-privado. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de 47 milhões de brasileiros que têm acesso a uma medicina privada de qualquer forma. Quero dizer aos senhores que a medicina suplementar vai de péssima qualidade a ótima qualidade. Quem tem acesso a ótima qualidade é quem paga mais. E nos últimos 2 anos, 3 milhões de pessoas migraram da medicina suplementar para o SUS, porque não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. E tem mais uma coisa: quando o indivíduo ele avança na idade, é quando ele precisa mais do plano e quando ele tem menos recurso para pagar o plano. Então, do que nós estamos falando? Eu até estava propondo um plano paralelo de capitalização. O indivíduo paga um plano de saúde, paga um plano de capitalização. Quando ele ultrapassa a idade produtiva, ele tem que marcar com o custo daquele plano e não voltar para o SUS. O que está acontecendo hoje? As pessoas não combinaram, não foram avisadas que elas iam viver mais. Então, muitos do que têm 80 anos, não é que eles não têm como controlar o medicamento, eles não têm como ter acesso ao medicamento.
porque não combinou que ele ia ficar vivo. AIDS, que o Roberto citou. Eu tenho uma história curiosíssima de AIDS. O meu grupo fez o primeiro diagnóstico de AIDS no Brasil. Em 1982, publicamos em 1983. A década que seguiu, até 96, morreram todos os pacientes com AIDS. Estou falando de 99%. Até que veio a terapêutica forte, de medicamentos, e ninguém mais morre. Mas também não combinou. Percebe como a coisa é complexa? Eu tenho pacientes que fizeram a conta, esgotaram os cartões de crédito, acabou o dinheiro, e fala, e agora? Eu não morri, como é que eu faço? Então, bem, qual que é, eu vejo o desafio, e esse painel, para mim, é salutar, é justamente conseguir essa integração. Como é que nós vamos evoluir a ponto de um idoso ter um sistema que o avisa, isso já está disponível, né? O celular te avisa do que você quiser, do medicamento disponível, mas eu estou falando de uma população de 170 milhões de brasileiros que não têm acesso a medicamento. Acho que esse é o desafio de hoje. Perfeito. Theo, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa na questão do custo e também da internet das coisas, assistindo aos idosos na questão dos medicamentos prescritos, o momento de tomar e como manter a frequência disso adequada. Começando por esse último comentário, eu acho que hoje também existe cada vez mais aplicativos que ajudam o paciente a usar o remédio corretamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que esses aplicativos são grátis, né? O próprio fabricante do medicamento ele coloca lá um alarme, alguma coisa, para assegurar que ele está usando o remédio corretamente. Então, eu acho que aí a tecnologia vem ajudar também o compliance terapêutico, que a gente chama, do paciente. Em relação à questão do custo, eu acredito também que vai abaixar o custo, porque a gente viu isso com uma série de tecnologias, até na indústria automobilística existe bastante exemplo, né? Um exemplo que eu vi um dia foi o vidro elétrico de um carro, que custava uma fortuna, e hoje qualquer carro tem um vidro desse, então eles conseguem abaixar o custo. E nesse sentido também, na área da saúde, usando a inteligência artificial, eu não sei, doutor Davi, mas talvez no próprio sistema do SUS a gente possa fazer um diagnóstico mais rápido, mais preciso, e também fazer uma prevenção melhor das doenças dos pacientes. Então, usando também a tecnologia para isso. Então, isso, de uma certa forma, vai gerar uma economia também. E, como eu falei, quer dizer, hoje, para fazer antigamente, uma radiologia custava uma fortuna, até sair o resultado tem que esperar alguns dias, e hoje você vê que o preço dos equipamentos estão caindo, a concorrência é muito forte nessa área, e também o diagnóstico é feito de uma forma muito mais rápida, e até através de você poder compartilhar diagnósticos de vários pacientes, até fora do Brasil, você consegue também fazer um diagnóstico melhor. E isso, de uma certa forma, pode também ajudar a baratear o tratamento dos pacientes. Então, acho que tem uma vantagem e desvantagens, né? Mas eu acredito, sim, que o custo da tecnologia vai diminuir e que mais pessoas vão ter acesso a isso. Eu só queria fazer um comentário, que eu morei na Espanha, e na Espanha o sistema de saúde também é muito socializado, não sei se o senhor conhece, e lá também houve um fenômeno. Na crise de 2008, muita gente migrou para o sistema do governo, que é muito bom. E o outro fenômeno que era assim, cada vez que o governo melhorava o sistema ficava melhor, os pacientes também largavam o seguro particular. Quer dizer, você melhora o seu sistema e aí mais pacientes vão querer usar. E também é uma despesa que não acaba mais, né? Então, é um fenômeno interessante que eu vivenciei lá. Tá? Por favor, Roberto. Acho que na área de saúde também tem uma questão que é o cheque em branco. Então, hoje, sem fazer crítica a nenhum hospital, mas tem hospitais que tem a proporção de UTI leito, ela é assim, estratosférica. Assim, tem muita UTI. Você vai no hospital hoje, como é um cheque em branco, qualquer diagnóstico, você vai parar na UTI. Então, assim, se a gente não repensar, e tenho certeza que essa discussão existe muito forte, em como remunerar os serviços de saúde, a saúde, assim, a mesma discussão que a gente fala da Previdência, a gente tem que começar a ter na área de saúde. Assim, se não mudar a forma de remunerar, e uma das formas que tem simplificando muito é tentar pagar pelo tratamento e não pela visita ao médico, assim, isso não vai mudar. Recentemente, um funcionário nosso
teve um desconforto, foi no hospital e ficou na UTI 3 dias. E não tinha nada para fazer exames. Assim, é cômodo para o hospital também colocar ele lá, ser remunerado e não ter nada. Agora, se ele recebesse por um tratamento, tivesse um diagnóstico, fosse, olha, você tem que fazer uma cirurgia de apendicite, vai ganhar R$500 para o paciente ficar bom, e se ele retornar por alguma falha no tratamento, você vai ser penalizado, a gente vai ser bem tratado. Então, assim, é uma das formas também de começar a diminuir o custo na área de saúde. Então, a gente tem que repensar a forma de remuneração, com certeza, da área de saúde. Posso? Claro, por favor. A proposta é bem essa, você remunerar pelo desfecho e não pela produção. Porque, óbvio, você remunera por produção, o indivíduo pede mais exames, o que é um absurdo, e demanda mais UTIs, medicamentos. Então, a proposta hoje é você remunerar por desfecho de tratamento. Mas olha que coisa curiosa, eu fui secretário durante 4 anos e 7 meses. Nesse período, mudaram 6 ministros. Então, como é que você faz política pública com 6 ministros? Agora, o penúltimo foi engenheiro civil, e o atual, se eu não me engano, é economista. Então, é uma tendência muito curiosa de você tentar, eu não tenho nada contra, inclusive, eu acho que as pessoas precisam ter sensibilidade a respeito da profissão. Mas eu acho que falta um pouco isso, nós aproximarmos, eu estou realmente muito entusiasmado, que nós conversamos antes, desta aproximação. Porque eu vejo aqui soluções que, inclusive, vão baratear o custo. Não eram desconhecidas por mim, mas, na verdade, qual é a discussão? Como fazer isso? Como aproximar essas novidades? A aproximação de novidade de serviço privado é simples, mas o desafio é o grande pagador, que é o governo. Como aproximar essas soluções para baratear o custo, eu também acho que barateiam, do governo, que é o grande pagador de contas. Só para juntar, e depois você emenda, só para aproveitar a intervenção do senhor, tinha uma pergunta feita nessa direção da remuneração pelo resultado, né? Agora, e quando o resultado, essa é uma dúvida que me foi perguntada no intervalo, e quando o resultado for o óbito? Quer dizer, se prolonga o óbito as much as possible para tentar o sistema ter uma acumulação maior de capital? Como é que fica como é que seria a remuneração no caso? Porque quando o sujeito está sendo curado, é mais fácil de enxergar o resultado. Agora, quando o sujeito termina em óbito, aí não sei se é fácil de ver. Se o senhor puder contribuir um pouquinho com essa pergunta que foi feita. É o desfecho. O desfecho pode ser favorável, pode não ser favorável. A maioria é desfavorável só para a pessoa, né? E o plano... Não, também. Como é que você faz isso? Como é que você paga por desfecho? Tem várias possibilidades. Pois não. É via prontuário eletrônico. Teu sistema te fornece o teu histórico para criar o protocolo em cima do eletrônico. A segunda possibilidade é pelas sociedades representativas. A terceira é pela literatura. E a quarta, que eu acredito, é pela pesquisa clínica. Você chega a protocolos de desfecho, que inclui a morte, que, aliás, é o único desfecho absolutamente indiscutível. Certo. Mas tem que ser previsto. Perfeito. Elcio. Eu só queria dar uma passadinha em... não estou só defendendo a China, então, só começando. Na China, mas eu estou impactado, né? Eles estão falando o seguinte, que eles estão competindo as cidades para ver qual cidade oferece a medicina baseada em inteligência artificial mais rápido. Aí você fala, mas como você vai fazer um negócio desse? Como, né? Como que está aqui, quando você está em engenharia, está sempre preocupado com o como. Quando a gente vai para a Alemanha, com a ideia da indústria 4.0, indústria 4.0 lá na automotiva, na farmacêutica, na alimentícia, como é que você cria uma indústria 4.0 em todos os setores? Na Alemanha, sei lá, na CATEC, que é a Academia de Engenheiros e Cientistas Alemães, eles criaram uma arquitetura de referência para a indústria 4.0, para tentar dar... Isso aqui é mais ou menos uma arquitetura de referência. É dela que a gente tem que partir para depois particularizar, né? Então, você vai lá e particulariza. E lá, ainda agora para os Estados Unidos, para também não falar que a gente deixou os americanos de fora, eles fizeram um trabalho legal. Falaram, tá bom, como é que a gente chega na última milha, que é a particularidade? E aí, talvez, a gente... Não estou falando que a gente tem a solução, mas talvez alguma coisa que, a hora que a gente tem essa junção engenharia mais profissionais da saúde, que a gente pode explorar,
Eles fizeram, por exemplo, um prêmio aqui, que é a Singularity tinha o X-Prize, né? Então, a X-Prize lançou um prêmio, a Singularity, para a questão do tricoder. Eles querem um tricoder para você poder analisar a pessoa na linha do que você tinha baixado, de um diagnóstico em casa, né? Como é que eles fizeram? Eles chamaram, que barateia o custo, eles falaram, olha, vamos fazer esse tricoder? Vamos. Mas vamos chamar a I3E, o pessoal da eletrônica? Vamos chamar o pessoal do RIMS, né, o pessoal da saúde? Vamos chamar o FDA? Vamos fazer um prêmio com todo esse pessoal para que já, por design, a gente reduza o custo, a gente consiga fazer TV, se vai o produto que sair desse prêmio vai dar certo. Eles deram 10 milhões de dólares para fazer o tricoder. Tem 2 tentativas de fazer esse tricoder. Que é o tricoder, aquele lá do Star Trek, né? Quem ganhou? Uma das startups ganhou, HTC. HTC precisa de dinheiro? Uma startup da HTC, que é do óculos aí, de realidade virtual, precisa de dinheiro? Não precisa. Mas o fato de ter toda aquele ecossistema naquele problema puxou o interesse da HTC criar uma startup e colocar lá. Então, aqui a gente tem a Anvisa, aqui a gente tem o Ministério da Saúde, aqui a gente tem a engenharia, aqui a gente tem ou na farmacêutica, assim, dos Pharma, todo esse pessoal que pode catalisar o interesse de desenvolver soluções melhores. É premiando, é chamando, é dando essa certeza para o mercado. Eu tenho certeza que, quando a gente conversa com as empresas de tecnologia, o risco de investir no Brasil se reduz. Se você, desde o início, tiver um ecossistema para olhar aquele produto e ajudar uma cocriação. Entendeu? Então, talvez seja uma solução. Bom, um caminho. Obrigado. Sim, claro. Deixa eu só, então, vamos fazer um combinado aqui. Nós estamos bem, já adiantamos da hora, então eu vou jogar uma pergunta, você pode fazer o seu comentário, Theo, por favor, e já aproveita e endereça as suas últimas palavras, 2 minutos cada um, mais ou menos, para os seus últimos comentários. Tudo que é bom dura pouco, né? A discussão está maravilhosa, mas, infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo. Theo, por favor. Você quer fazer a pergunta? Não, fica à vontade. Então, a gente falou um pouco sobre robôs também antes de começar o evento. Eu acredito que os robôs também vão acabar ajudando muito a diminuir o custo nos hospitais. Então, você não tem que ter pessoas trabalhando 24 horas. A inteligência artificial é uma coisa que vai evoluir bastante. Até você poder fazer com que o paciente saia do hospital mais cedo, da UTI mais cedo e vá para casa. E, obviamente, que você ter um paciente em casa é muito mais barato que manter o paciente no hospital, né? Então, acho que essas tendências vão vir também e vai ficar mais barato. A gente viu, por exemplo, que hoje em dia um robô ele poderia, em tese, fazer uma cirurgia. Não seria nem um médico fazendo, mas o próprio robô, com a inteligência artificial, vai poder conseguir fazer uma cirurgia. Não é verdade? Não, peraí. Então. Mas é assim, a gente não pode subestimar no futuro o impacto que os robôs vão ter e o custo também vai abaixar. Então, uma família que tem uma pessoa que tem uma doença crônica, em vez de ficar talvez no hospital por mais tempo, ele vai poder ficar em casa com a ajuda da tecnologia. Mas, como o senhor disse, tem que ter dinheiro para isso. Não é qualquer um que vai poder fazer, né? À vontade, Roberto. E, finalmente, só para agradecer... desculpe, aqui, né? perdão. Me desculpe. Não, por favor, continue. Mas você pediu... Fica tranquilo, siga adiante. Não, só agradecer, então, o convite de estar aqui, poder compartilhar esse momento com vocês. É um prazer sempre. Enfim, e até a próxima vez, então. Obrigado. Desculpa te interromper, Theo, foi sem querer. Por favor, Roberto. É que eu vi o Roberto pegando o microfone e ia falar o nome dele. Desculpa. Acho que hoje o que a gente tem é uma medicina de alta tecnologia, alto custo e baixo acesso. O desafio que fica e que eu corroboro é como a gente levar essa tecnologia para os outros 165 milhões de brasileiros, assim, e que estão com 45% desse investimento todo do PIB para cuidar da maior parte da população. Esse é um grande desafio, não é uma solução fácil, mas eu concordo com o que o Elcio falou, se a gente une todo mundo com um propósito, a coisa pode sair. E o que eu já ouvi de um ex-ministro da Saúde, um desses engenheiros, é que todo mundo concorda que a saúde tem problema, mas ninguém concorda em como resolver. Então, como ninguém concorda, a gente não consegue andar, justamente por ter uma visão de mais longo prazo para a saúde pública. Então, a gente acaba vivendo
Dr. Davi passou por 6, 7 ministros. Então, assim, como a gente consegue dar continuidade num trabalho? É realmente difícil. Então, assim, esse é um dos grandes desafios do Brasil. Eu tive, depois, se vocês puderem pesquisar, uma experiência mais na linha do privado, mas muito disso de unir toda a cadeia produtiva. Nos Estados Unidos, é um empreendimento imobiliário, mas que ele colocou toda a cadeia de valor da área de saúde, chama Nona Lake Medical City. Fica próximo a Orlando, uns 40 minutos de Orlando, e no evento do RINS a gente teve a oportunidade de conhecer eles. Então, eles fizeram uma cidade voltada primordialmente para idosos, onde as casas tinham todas as tecnologias que vocês imaginarem. Então, perguntaram sobre como que o idoso vai tomar o medicamento, a pílula certa. Então, assim, tudo que eu já vi de tecnologia naquela casa tinha, e gente morando lá. Tinha umas 400 casas, mais ou menos, casas bem caras. Mas, assim, com um público completamente elitizado. Junto com uma aceleradora, criando startups, uma universidade, que já estava no 4º ou no 5º ano de formação de medicina. Então, assim, um ecossistema que estava realmente fomentando numa região que era da Flórida, que não era caracterizada por inovação e inovação em saúde. Então, isso está criando realmente algo muito novo. E o que eu tenho discutido muito aqui com o professor Wagner é como assim, o ABC, com não só a indústria, mas toda a tecnologia que a gente tem aqui, as universidades, os cursos de formação, como que a gente pode fomentar mais a área de tecnologia? Como que a gente pode estimular mais o desenvolvimento? É super difícil. A gente procura aqui na ABC uma mão de obra qualificada e a gente não encontra. A gente tem que trazer profissionais de São Paulo, de outras regiões, e ainda reclamando que tem que vir para o ABC. Assim, como a gente conseguiria desenvolver mais o ABC, trazer tecnologia com um problemão desse que a gente tem que resolver? Acho que assim, a união realmente poderia ajudar a gente a sobrepor esse desafio. Obrigado. Obrigado a você. Menos em engenharia, né? Na engenharia tem mão de obra qualificada, é só nas outras áreas, não é isso? Por favor. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Nós caminhamos muito na saúde, especialmente no estado de São Paulo. Os 2 últimos hospitais inaugurados, São José dos Campos, Sorocaba, e o que vai ser inaugurado, Caraguá, foi uma PPP, parceria público-privada, aonde o parceiro privado ele investe 40%, mas ele se obriga a fazer a manutenção do sistema e dirigir pelos próximos 20 anos. Então, eu convido até a visitarem esses hospitais, que são absolutamente robotizados, informatizados, com a mais altíssima tecnologia. Óbvio que interessa ao investidor, ele vai ter mais custo no futuro. Eu acho que a forma ela não está distante. Falta descobrir agora como pagar o parceiro privado, porque tudo SUS. Então, é até uma nova discussão, mas eu acho interessante. Mas o que eu entendo que saia daqui é até um compromisso nosso de nos aproximarmos. A área de saúde ela tem esse dever de possibilitar, né, dar como referência e ter como referência a aproximação. Eu já me convidei para voltar aqui na FEI, do ponto de vista de Faculdade de Medicina do ABC. Eu acho que nós temos muito a progredir. O ABC tem, a despeito de não morar aqui, o ABC é a região que me adotou, me formei aqui, mas eu entendo que é uma região que tem um potencial absolutamente inexplorado. Nós acabamos, na Faculdade de Medicina, assinar um contrato com como é o nome? A Iquilvia, eu não consigo guardar esse nome. A Iquilvia hoje é a maior do mundo do ponto de vista de registro de dados, do ponto de vista de pacientes. Então, é um contrato de 5 anos. Qual vai ser a troca? Nós vamos oferecer dados, eles vão trazer as melhores pesquisas clínicas do mundo e vão nos ajudar na gestão da pesquisa clínica. Então, eu acho que aqui a Faculdade de Medicina do ABC vai avançar muitíssimo pelo caminho certo, que é a pesquisa clínica. É um desafio. Isso fica muito mais fácil quando você se associa às grandes universidades. Mas o ABC tem um potencial imenso e o compromisso de nós nos aproximarmos para fazer isso da melhor forma. Muito obrigado. Maravilhoso, doutor. O senhor tem o interesse recíproco da FEI. Elcio, para você concluir seus 2 minutos, por favor. Bom, primeiro, também gostaria de agradecer novamente pelo convite de estar aqui, né? Isso aqui é sempre muito legal estar aqui na FEI. O que a gente está fazendo lá, né, no HC? A gente, do mesmo jeito que a gente fez lá na Poli, o Automação e Sociedade veio pedir aqui a ajuda da FEI, veio pedir a ajuda do Senai, todo mundo aqui do ABC, né?
da Mauá para escrever, a gente está tentando escrever um livro novo, que é Automação e Saúde. Que é o foco desse livro como é que a quarta revolução, essa junção do cyberfísico, poderiam levar a um hospital 4.0. Então, basicamente, a gente quebrou o hospital em 6 ambientes. A gente quebrou, olha, vamos falar de transporte. Como é que seria o transporte? Como é que seria essa ambulância 4.0? Como é que a gente pegaria a pessoa? Como é que a gente já começaria a falar com a parte de semáforos? Como é que a gente poderia já começar o atendimento mais rápido? Como é que a gente poderia ter o elevador esperando para poder já falar que está pronto? Como é que a gente poderia falar para quem ficou em casa se a pessoa já foi resgatada, né? Então, a gente começou a trabalhar isso, mas em 6 ambientes. Primeiro, transporte, depois ambulatório. Depois do ambulatório, a gente quer trabalhar a questão, desse livro, né, os casos de uso e o business case. Ambulatório, depois ambulatório, central de diagnóstico, central de materiais, centro cirúrgico e TI. 6 ambientes que nós colocamos. E como que esses ambientes poderiam se comunicar e integrar? Então, depois de explorar os 6 ambientes, a gente gostaria de explorar o quê? Qual que é a arquitetura que poderia juntar? A gente tem, por exemplo, projetos que nem da Fireware, que é uma arquitetura de IoT para cidades, está mais de 50 cidades. Né? E o CPQD está customizando isso. Como é que a gente poderia fazer isso? Só que é impossível você pegar uma classe de mestrado, doutorado e fazer isso. Você precisa dos médicos, você precisa do pessoal de engenharia, você precisa de todo mundo. Então, com certeza, a gente vai bater de novo na porta aqui da FEI para falar, vamos fazer esses capítulos juntos. O pessoal me mata aqui quando a gente vem aqui e fala, a gente precisa publicar o livro, e a gente tem que, o professor Fábio, o professor Massotti, a professora Gabriela, mas a gente trabalhar tanto do ponto de vista, o primeiro, uma sociedade, teve quatro players. Teve quem conhecia os acadêmicos, teve quem conhecia a tecnologia, quem conhecia do business, uma visão de consultoria, né? E quem usava. Então, a gente tem que ter esses players, academia, tem todo mundo para poder escrever cada um desses capítulos. Sem projeto, você não planta. Tem que ter um projeto básico. Muito obrigado. Bom, nós estamos bem adiantados na hora, então eu queria muito agradecer o prazer de coordenar esse painel com vocês, foi um enorme prazer, agradecer aos organizadores pelo convite, agradecer ao Theo, com uma salva de palmas, ao Roberto, ao Davi e ao Elcio. Muitíssimo obrigado, em nome da FEI, pela presença de vocês. Foi um grande prazer.